Fala aí, pessoal. Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre radar. Ultimamente, nos últimos dias, vamos dizer assim, eu tenho ouvido de novo, a onda de radar aparecer de novo na mídia e ser colocado como a resolução de todos os problemas. Eu já venho ouvindo isso há muito tempo, né? Desde a época de graduação, a gente sempre ouvia dizer que o radar era o que ia salvar o sensoriamento remoto, principalmente nas áreas onde a gente tem muita nuvem. E é importante a gente entender, quando a gente está trabalhando nesses projetos, né, a gente entender como é o uso do radar nesses projetos, o que é o radar, né? Porque geralmente a gente que chega no sensoriamento remoto, a gente chega pelo sensoriamento remoto óptico. E radar é um outro sensoriamento remoto, um sensoriamento remoto totalmente diferente do que o sensoriamento remoto óptico, né? Então, por exemplo, durante a minha graduação, né, e aqui no norte, eu não sei como é para o sul, mas aqui no norte, estudar radar e não falar do projeto Radam, por exemplo, é um crime, né? Talvez aí para o sul também tenha sido a mesma coisa. O Radam foi um grande projeto de mapeamento da Amazônia, né? Começou pela Amazônia, por isso Radam, radar na Amazônia, e aí depois ele se tornou um projeto de radar para o Brasil inteiro. E aí ficou muito legal todos os dados que eles conseguiram desenvolver para a época que eles estavam trabalhando, né? Eu tive aula com dois grandes nomes do Radam, né, que foi o professor Marivan, daqui de Belém, hoje trabalha no IBGE, um cara fantástico, maravilhoso, e também com o professor Paraguaçu Elleres, que também trabalhou com os dados do Radam, indo a campo e tudo mais. Tem um livro do Marivan que é muito interessante, eu acho que eu já até recomendei ele aqui no canal, que ele conta as histórias do que rolava no campo, como eram os campos deles, os problemas que eles tiveram. Então esse livro é um livro muito show de bola, para depois a gente dar uma lida e entender como foi a história desse radar na Amazônia. Então, quando eu ouço o pessoal começar a falar sobre radar, eu vou usar radar e eu quero usar radar para o meu trabalho, isso, aquilo, outro, eu fico pensando, será que eles entendem o que é o radar, como é que ele funciona, de onde ele vem, como é que ele é? Será que eles têm o mesmo conhecimento que a gente tem hoje do sensoriamento remoto óptico, com Landsat, com Sentinel, né, 2 e assim por diante? Então hoje vou tentar, né, pelo menos, a gente fazer uma conversa sobre radar pelas partes mais, vamos dizer, teóricas, de como é que a gente entra no radar, de como é que a gente começa os estudos em radar, beleza? Então vamos lá. Radar significa Radio Detection and Range, ok? Na, vamos dizer, tradução livre para o português, eu colocaria isso como detecção de alvos e sua localização através de micro-ondas de rádio, beleza? Então, isso seria, para mim, por exemplo, o que significa o palíndromo radar, né? O radar ele vai funcionar de forma diferente dos sensores ópticos, né? Os sensores ópticos, a gente chama eles de passivos, porque eles só capturam a energia eletromagnética, né, que é refletida, né? E isso a gente vai chamar de radiância, né? No radar, esse processo ele é diferente. O sensor ele é ativo, então, ao mesmo tempo em que ele emite o pulso eletromagnético, ele também recebe um eco. E aqui a gente vai começar a se familiarizar com esses termos. Pulso eletromagnético, que é o que é emitido pelo sensor radar, pela antena do radar, e ele recebe um eco, que ele grava e transforma isso depois em sinal, tá? Muito bem. Dito isso, então, né, a gente tem essa pequena diferença já aí no início entre os dois sensoriamentos remotos. A gente vai ter um sensoriamento remoto passivo, que é o óptico, e o sensoriamento remoto ativo, né, que é o radar. Então, a gente vai ter a onda transmitida, que é o pulso, e a gente vai ter a onda recebida, que é o eco. Tudo isso vai interagir com o nosso alvo na superfície da Terra de forma não como o sensoriamento remoto óptico, mas sim em relação, não à parte biofísica ou físico-química dos alvos, no primeiro momento, mas sim no sentido mais estrutural, né? Mais de distância, mais de proximidade com o alvo, tá? Os tipos de radar. Geralmente, a gente vai ter um radar imagiador, né, que é aquele de visada lateral. Então, eu tenho a visada lateral por um motivo, a gente vai já chegar na explicação dele. Eu vou ter o radar meteorológico, que é aquele que fica fazendo monitoramento de nuvem. Então, ele emite ondas, ele recebe essas ondas e ele verifica como é que é aquela nuvem, como é que ela está por dentro, né? Ele consegue entender aquilo. Então, aquele
aquele mito, vamos dizer assim, de que radar, a atmosfera, as nuvens para o radar não influenciam, não é bem assim, tá? A gente também vai chegar lá nele. Por que que então o radar ele tem uma visada lateral? O sensoriamento remoto óptico, a gente faz a visada quase que a nadir, né? Então é perpendicular o satélite ao solo. No radar, se eu fizer isso, a onda que eu estou emitindo, ela vai chegar no alvo, primeiro no centro da minha região que eu estou mapeando, e depois nas regiões de lado, né? Nas bordas. Então, o retorno vai ser assim. A minha imagem, quando ela for ser construída, ela vai construir da esquerda para a direita, ela vai construir o centro, né? Eu vou ter o centro, depois eu vou ter as bordas, beleza? Então, eu vou ter aí uma inversão do meu terreno e isso pode causar grandes problemas. Na verdade, vai formar uma imagem que não tem nem sentido. Então, quando eu boto ele de visada lateral, o que eu faço é que a minha onda ela tem uma defasagem em relação ao terreno. Então, o que vai chegar primeiro é o que está mais próximo. O que vai chegar depois é o que está mais longe. Então, eu consigo criar a minha imagem para que ela tenha uma visão mais agradável, vamos dizer assim, ao olho, ou que ela seja uma imagem mais real, né, da realidade do terreno. Tá? Para a gente estudar, então, o sensoriamento remoto do ponto de vista radar, é preciso que a gente entenda o processo da onda eletromagnética e os atributos dela. Tá? Então, a gente vai estudar aqui um pouquinho de comprimento de onda, frequência, amplitude, polarização, fase. Tá? Nesse inteirinho, então, na radiação eletromagnética, a gente vai ter as ondas eletromagnéticas longas e as ondas eletromagnéticas curtas. Né? As longas são as de baixa frequência e as curtas são as de alta frequência. Tá? As ondas eletromagnéticas possuem um comprimento de onda de tamanho de 1 angstrom até quilômetros de distância, né? A faixa o comprimento de onda. Então, cada comprimento desse vai ter uma energia, vai ter uma frequência, né? E uma energia. Essa frequência e essa energia é o que vai determinar a penetração dessa energia nos alvos, beleza? Nesse ponto, então, da energia eletromagnética, a gente tem dois modelos, basicamente. O modelo ondulatório, que é aquele que a gente vai ter o campo eletromagnético e o campo eletromagnético, no caso, o campo elétrico e o campo magnético. No modelo corpuscular, que é o do sensoriamento remoto óptico, a gente ainda vai ter mais a constante de Planck fazendo parte ali da brincadeira, tá ok? A interação, então, desses alvos, né, da energia eletromagnética com esses alvos. A gente vai ter no visível, vocês já sabem, estão acostumados, aquele gráfico que tem os 3 principais alvos, né, solo, vegetação e água, e aí vocês sabem lá, o comportamento, como é que ele funciona. E no radar, esse processo ele é um pouco diferente. Né? No espectro de micro-ondas, né, devido a essa baixa energia das micro-ondas, a interação é quase que totalmente efetuada em termos dos princípios do modelo ondulatório. Né? E aí, quando eu estou falando de modelo ondulatório, a gente está falando do campo elétrico, campo magnético, me dando amplitude e o plano da polarização. Polarização é outro termo que a gente vai ver já já. Então, a reflectância aqui a gente vai começar a chamar de retroespalhamento. E o que vai determinar essa quantidade de retorno, né, é justamente a distância e a rugosidade do terreno. Então, aqui, quando a gente começa a fazer mapeamento com radar, a gente já percebe que se eu for fazer uma classificação, eu vou estar classificando rugosidades. Né? Esse é um primeiro ponto que também a gente vai, no vídeo futuro, próximo, a gente pode começar a discutir classificação em radar. Tá? Para fim de sensoriamento remoto, então, a gente vai usar o comprimento de ondas que vão de 3 a 75 centímetros, tá? Que são cerca de 2.500.000 vezes maior que o comprimento de onda da luz visível. Né? Então, eu trabalho numa outra faixa de frequência do espectro eletromagnético. Então, nessa faixa do comprimento de onda, a gente vai perceber que ela é muito pequena e insuficiente para interagir nos níveis, vamos dizer, atômicos, né? Nos átomos e moléculas dos alvos. Né, dos materiais. A interação, né, desse processo da energia eletromagnética com o alvo em radar, né, é quase que totalmente efetuada em termos dos princípios do modelo ondulatório, onde o tamanho da onda em relação ao tamanho da rugosidade da superfície dos materiais é o parâmetro que comanda as intensidades de reflectância. A faixa espectral, então, do micro-ondas. O radar vai utilizar a região do micro-ondas de rádio, né, do espectro eletromagnético, uma frequência aí que vai de 0,3 a 300 GHz,
e o comprimento de onda é de 1 milímetro até 1 metro. Tá? Então, a frequência ela é considerada um atributo, né, um dos mais fundamentais da energia eletromagnética. A velocidade e o comprimento de onda da energia eletromagnética eles vão mudar, né, ao trafegar em meios distintos, que permaneçam constantes. Né? Então, água, superfície de folha, dossel, solo e assim por diante. As bandas espectrais. No geral, por exemplo, quando a gente está trabalhando com imagens ópticas, o que a gente faz, o que a gente tem são várias bandas de um mesmo sensor, né? Eu estou trabalhando na faixa do visível, então eu pego o espectro eletromagnético e divido ele em pequenas faixas para poder ter várias bandas em um satélite multiespectral, vamos dizer assim. No radar, isso é diferente. Eu tenho uma banda só, né? Uma delas, às vezes duas, no máximo, vai. Você não vai ter um radar, eu pelo menos nunca vi, se tiver aí, deixa aí nos comentários qual é o radar que tem 3 bandas. Mas geralmente, por conta da quantidade de energia que ele precisa ter para poder emitir o pulso eletromagnético, né, ele tem apenas uma banda ou até 2 bandas no máximo. Né? Então, as bandas do radar elas são diferentes das bandas do sensor óptico. Né? Então, no radar a gente vai ter a banda K, de 0,8 a 2,4 centímetros, a banda X, de 2,4 a 3,8 centímetros, a banda C, que vocês também conhecem, o Radarsat, por exemplo, que é de 3,8 a 7,6 centímetros. A banda S, ela é uma banda geralmente usada para transmissão do dado, né? Então ela vai ser usada aí de 7,5 centímetros a 15 centímetros, se eu não estou enganado. O Sentinel-1, ele usa a banda S para transmitir a informação, se eu não estou enganado. A banda L, que vai de 15 centímetros a 30 centímetros, e aí vocês têm vários sensores também, e a banda P de 30 a 100 centímetros. Tá? No processo de entendimento do modelo ondulatório, o que a gente vai precisar entender, né, naquele processo de plano da polarização, frequência, tudo mais, a gente precisa entender que o campo eletromagnético, campo elétrico, campo magnético, ele trabalha girando. Né? Ele é sempre uma senoidal giratória. Tá? Ela vai oscilando. E essa oscilação, então, ela é representada por uma senoidal do campo elétrico, onde eu tenho o comprimento de onda e a amplitude. Né? Então, comprimento de onda, ou 2 cristas ou 2 vales, e a amplitude vai me dar quanto é que isso está variando. Né? Além disso, eu vou precisar entender o conceito de fase. Né? Então, eu tenho uma defasagem de fase, eu tenho uma fase, uma determinada angulação da fase, porque o campo ele vai sempre rotacionando. Então, eu tenho a fase, né, uma rotação de 360 graus da fase, e aí eu tenho que saber onde é que eu estou emitindo pulso e recebendo pulso dentro desse processo. Quando a gente falou de bandas no radar, elas são fundamentais o entendimento delas e saber o que cada uma delas pode proporcionar para a gente, porque mudando, por exemplo, se eu usar um satélite ALOS da banda L, usar um Sentinel da banda C, se eu tiver sensores, né, tiver satélites com sensores com bandas diferentes, só isso já me torna o alvo, o mesmo alvo, vai me dar respostas diferentes. Então eu tenho que ter cuidado na hora que eu estiver usando 2 radares, ou quando eu for usar um radar, para saber se aquela banda, né, se aquela faixa de frequência vai estar, como ela vai estar me dando a resposta para o meu alvo. Isso é fundamental. Então, banda C, banda L, banda P, banda X e assim por diante, né, nós vamos ter na mesma área, com a mesma angulação, com tudo igual, só mudando a banda, eu vou ter respostas diferentes. Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Diferentes frequências, né? Porque eu tenho bandas, então eu tenho diferentes frequências. Diferentes frequências também vão ter uma maior ou menor penetrabilidade no meu alvo. Né? Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com banda X, que é aí ALOS, TerraSAR X, Tandem X, né? Por isso o nome deles tem esse X no fim, né? Eu vou estar trabalhando ali no nível do dossel, na superfície do dossel ou um pouquinho dentro do dossel, nas primeiras camadas do dossel da vegetação. Né? Se o solo estiver exposto, ótimo, ele vai pegar realmente o solo. Mas se tiver ali um capinzinho, ele já vai me dar a resposta desse capim e não do solo mesmo. Já se eu estiver trabalhando na banda C, eu já consigo entrar um pouco mais no dossel. Essa onda eletromagnética vai interagir com folhas e galhos. Né? Então, todo o extrato
forte superior até o forte inferior ali da vegetação vai estar sendo monitorado. Então, isso é interessante, de repente, por exemplo, para começar a trabalhar com biomassa. Se eu estiver trabalhando com a banda L, por exemplo, né, a faixa de frequência da banda L, o que é que eu vou ter? Eu já vou ter uma penetrabilidade muito grande, que mesmo se tiver cobertura vegetal, eu vou passar dela e vou ter resposta também no solo. Então, aqui eu tenho que entender qual é o meu objetivo com esse radar para eu poder estar usando ele. Se eu quiser, por exemplo, mapear desflorestamento, basta ali que eu tenha uma banda X, eu já estou felizão, já consigo pegar algum desmatamento. Se eu quiser ir um pouco mais a fundo, entender um pouquinho mais do dossel da vegetação, eu uso uma banda C. E se eu quiser realmente entender como é que o solo está se comportando, ou fazer uma diferença de bandas, de uma banda X com uma banda L, para entender como é a biomassa, né, eu vou poder fazer essa diferença e entender ali o processo de biomassa, que é diferente de usar NDVI, beleza? Quando a gente está falando de radar, a gente não pode esquecer de falar de polarização. A polarização da luz é importantíssima aqui para o radar, e eu vou ter dois tipos de polarização, ou horizontal ou vertical, beleza? E aí eu tenho as polarizações que são as transmitidas e as recebidas, beleza? Eu tenho um pulso eletromagnético, eu tenho um eco, eu tenho uma emissão e um retorno, tranquilo? Nesse processo eu posso transmitir ela em H e receber em V, ou eu posso transmitir em H e receber em H, eu posso transmitir em V e receber em H, transmitir em V e receber em V, e assim por diante. E aí eu posso fazer a combinação de todas essas polarizações, e aí eu vou ter HH, VH, HV e VV, beleza? São 4 polarizações possíveis para qualquer um dos radares, desde que eles possibilitem isso. Então, tem alguns radares que não possibilitam isso, só possibilitam 2 polarizações. E tem os radares que possibilitam as 4 polarizações, tá? Além de ter radar que só possibilita realmente uma polarização. Então, HH, ele emite em H, recebe em H, ele emite em V, recebe em H, e assim por diante. Uma polarização, tá? Quando o radar ele possibilita 4 polarizações, a gente vai chamar ele de imagem, a gente vai chamar as imagens de imagens multipolarizadas, beleza? Elas são obtidas em mais de uma polarização, geralmente 4. Então, por exemplo, o Sentinel trabalha com 4 polarizações. O Cosmos SkyMed, ele não trabalha com 4 polarizações, ou ele trabalha, não me lembro. O R99 SARS-CPAN trabalha com 4 polarizações e 2 bandas, né? A banda L e a banda X. O Sentinel, banda C, 4 polarizações só para a região europeia. Para todo o resto do mundo, são 2 polarizações. E aí, naquele caso, né, vocês vão ver aí o videozinho que a gente já fez, a gente tem que fazer uma combinação, né, uma razão de bandas para poder ter a terceira banda, né, para poder colocar ali no canal tipo RGB. Então, eu vou ter a polarização HH, HV, e aí eu tenho que fazer uma razão de HH por HV para poder ter uma razão de bandas no canal de cor azul. Diferentes polarizações também vão me dar diferentes respostas. Então, olha, a gente já teve que diferentes bandas ou diferentes faixas de frequência vão me dar diferentes respostas para o mesmo alvo. E agora a gente tem diferentes polarizações me dando diferentes informações para o mesmo alvo. Então, se eu tiver, por exemplo, vamos lá, eu vou botar bem simples, né? Nem sei se o exemplo é válido, mas vamos lá. Se eu tiver uma plantação de milho, por exemplo, que são várias, né, plantas em forma de reta, né? Se eu estivesse falando de vegetação, eu ia falar que elas têm um ângulo de 90 graus, né? Não me lembro como é o nome desse tipo de planta, eu vou deixar escrito aí na tela, tá? Mas vamos dizer que elas são todas verticais, tranquilo? Se eu emitir uma onda na vertical e receber na vertical, eu não vi o meu alvo, né? Essa plantação de milho passou batida na minha visualização. Se eu tiver, por exemplo, esse mesmo milharal e eu emitir ela na horizontal e receber, por exemplo, na vertical, aí eu já tenho uma resposta. Emitir na horizontal e receber na horizontal, eu também tenho resposta, mas dependendo da polarização, só para vocês terem ideia, esse alvo pode sumir da minha vista. Então eu tenho que ter cuidado também com o processo de polarização. Polarização, faixa de frequência, já são vamos dizer assim, 2 características do sensor, 2 características do sistema radar, que são fundamentais você conhecer na hora de poder obter a imagem para poder ter informação do seu alvo, né? Uma outra coisa que a gente vai ver no radar que também dá um problema grande é a direção de passagem. Então, se eu passo fazendo a visualização
ascendente, eu pego um lado da minha superfície. Se eu passo descendente, eu pego o outro lado. Então já participei de projetos onde quem pediu as imagens pediu num sentido, por exemplo, ascendente, e os alvos eram do outro lado, né? Era do lado descendente. E aí, quando a gente pegou a imagem, a gente não via nada, né? Não tinha nada ali. Então a gente fez a interpretação e disse, ó, aqui não tem nada, não escorregou nada, né? Quando a gente mudou, né, só a direção de passagem, né, a gente estava com ela ascendente, a gente pediu descendente, aí acenderam todos os deslizamentos de terra que estavam ali presentes. Tá? Então, esse também é um processo. Então, direção de voo, né, ou azimuth divisada, né, e também polarização, e agora você já sabe que a frequência também dá problema na hora de identificar alvos. Bem, mas não falando só de problemas, vamos falar um pouquinho das vantagens do uso de radar imagiador, né? Então, ele tem um imageamento independente de condições atmosféricas, e aqui a gente vai já chegar lá, porque não é bem assim também, né? Dependendo da densidade da nuvem, né? Se ela tem gelo dentro, se ela é um cumulus-nimbo com um pé muito alto, a gente vai ter ali um radar, dependendo da faixa de frequência, ele morre na nuvem. Né? Ele não consegue passar. Mas, eu não acredito que não gravou nadinha. Espera aí. Então tá, não sei ali onde parou, então vamos voltar para vantagens no uso dos radares imagiadores, por exemplo. Então, uma vantagem muito importante é que ele tem a independência do sistema, das condições atmosféricas. Mas calma, não é bem assim. Dependendo da frequência que eu estou usando, ou seja, a banda que eu estou usando, né, X, L, K e assim por diante, e a minha nuvem, né, se a minha nuvem for cumulus-nimbo com um pé muito alto, se ela for muito densa, ela tiver muita água dentro, até gelo, né, algumas frequências de radar vão morrer nela. Porém, algumas outras vão ter ela como transparente. Tá? A atmosfera se torna transparente. Para a maioria, depende da minha frequência e do meu sistema atmosférico, tá bom? Então, vamos parar de dizer que a atmosfera é translúcida para radar. Depende da frequência, depende do meu sistema atmosférico. Imageamento independente da iluminação solar. Beleza, isso aqui é de fato porque ele não é um sensor ativo, ele é um sensor passivo. Ele não é um sensor passivo, ele é um sensor ativo. Né? Então, ele emite o pulso eletromagnético e ele recebe o eco dele mesmo, tá? Fonte de iluminação ela é controlada, então eu consigo dizer qual é o pulso que eu vou emitir. Ele tem uma maior capacidade de penetração nos alvos que o sensoriamento remoto óptico, né? Porque dependendo da faixa de frequência eu consigo atravessar todo o dossel e ter informação do solo ali naquela região, além de ser uma natureza única de informação, propriedades elétricas e geométricas. Tá? Então, propriedades elétricas e geométricas vão ser importantes para a coleta da informação aqui no radar. Sobre a história da imagem nuvem, radar não pega nuvem, eu vou deixar uma imagenzinha aí para vocês do efeito de chuva, um efeito de nuvem na banda X, só para vocês terem um exemplo. Vamos lá, eu ia parar o vídeo aqui nesse ponto, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma esticada nele. Né? Então, por que a visada lateral? Né? Principalmente por conta daquele processo que a gente já conversou, que eu tenho que o que está mais próximo chegar primeiro, o que está mais longe chegar depois, para que eu possa ter uma imagem planificada. Né? E isso a gente vai ter, que são as geometrias de imageamento, né? A gente vai ter também que entender o que são cada uma delas. Então eu tenho o slant ranger, o ground ranger, e assim sucessivamente. Isso também vai me dar os formatos de imageamento, então wide, extra wide, ping-pong, spotlight, assim por diante. Né? A gente vai ver cada um deles mais na frente um pouco. Então, nessa visão em perspectiva, por exemplo, nessa visão, se eu olhar isso aí em perspectiva no radar, eu vou ter um alcance inclinado, lembrando que o pulso, ele é um pulso de onda, mas ele forma lá no chão um lóbulo de luz, né? Como se fosse um lóbulo de luz. Então, ele vai caindo e vai retornando, né? Tenta imaginar aí uma onda. Não sei se eu consigo fazer essa animação para botar aí para vocês. Nesse processo, eu vou ter o azimuth de voo, né, que é a direção de voo, ele pode ser ascendente ou descendente, e aí eu vou ter o alcance do terreno, que a gente chama de ground range,
E aí eu tenho a faixa de imageamento. Cada satélite vai ter uma faixa de imageamento diferente entre si. Então, nesse processo, né, de entendimento, a gente vai ter lá a faixa de imageamento e cada, vamos dizer, princípio, cada forma, cada metodologia de imageamento vai ter uma dimensão diferente. Então, por exemplo, do Sentinel-1, a gente tem aí 4 métodos, né, de imageamento, que é o Extra-Wild, o Strip Map, o Wave Mode e o Interferometric Wild. Tá? Então, a gente tem todos esses modelos, cada um deles tem um determinado comprimento e uma largura de imageamento, cada um deles faz um tipo de imageamento, um é parado, o outro é se movendo, um é olhando para uma mesma área por um determinado tempo, por um determinado período, né? E assim sucessivamente. Quando a gente fala de radar aerotransportado, né, a gente tem que pensar numa outra coisa. Se eu estou trabalhando em nível orbital, eu estou aqui, vamos dizer. E se eu estou trabalhando em aerotransportado, eu estou trabalhando aqui. Mas eu estou olhando a mesma região. Então, o que está mudando aqui na minha visualização da minha região? A angulação divisada. Então, eu tenho uma angulação divisada orbital muito maior. Quando eu baixo, né, eu tenho uma angulação divisada muito menor. Isso também vai ocasionar alguns problemas. Por exemplo, no R99 SARS-PAN, a gente tinha o efeito que o Jammer chamava de efeito persiana. A imagem ela fica mais escura de um lado e mais clara do outro. E aí você tem processamentos que você faz para corrigir isso, como, por exemplo, a correção do padrão de antena. Tá? E aí é como se você achatasse a imagem, porque a imagem parece que ela está abaulada, e aí quando você faz a correção do padrão de antena, é como se você apertasse a imagem de volta e ajustasse ela ao terreno. O ajuste ao terreno é um outro processo que é muito importante. No radar, falar só de registro de imagem ou de georreferenciamento de imagem, né, é pouco. No radar, você tem que fazer a correção do terreno. Né, tem que fazer a ortoretificação da imagem. Por quê? Porque cada um desses processos, desses procedimentos de imageamento, ele vai te causar algum efeito no terreno. Ou um layover, né, que é uma inversão de vertente, né, por conta... Então, se você imagina que aqui eu tenho uma montanha, então a onda chegou desse lado. O que é que vai chegar primeiro? A onda está chegando aqui. Então, o pé da montanha vai chegar primeiro de volta para o sensor do que o topo. Né? Então, essa imagem aparece invertida, é como se o topo fosse o pico e o pico fosse a base. Né? E isso não é verdade. Então, esse layover, encurtamento de rampa, tudo isso, né? Uma área que tem uma sombra grandona, com a passagem do terreno, parece que essa sombra diminuiu. Então, encurtamento de rampa. Tudo isso a gente vai ter que fazer ajustes, não só na imagem, mas também na ortoretificação, para que eu consiga distribuir e ajustar todos esses erros dentro da minha imagem e ela não cause tanto problema na hora da interpretação. Por que que a gente chama o radar de radar SAR? O que significa o SAR? De abertura sintética. Né? Basicamente, o SAR aí, o sintética, né, é porque o radar ele precisa ter uma antena muito grande, né? A antena dele tem que ser enorme para ele poder emitir esse pulso de uma vez só e poder receber o eco de toda a região que ele está trabalhando. Só que botar um objeto desse no espaço é complicadíssimo. Então, o que o pessoal pensou, né? A matemática por trás da coisa. Se a gente simular uma antena grande, então eu vou passando, né? Eu vou com o meu sensor passando, e aí, conforme eu vou olhando o alvo, eu vou olhando ele várias vezes, e isso vai dar a impressão de que a minha antena vai ficando cada vez maior. Né? Essa antena ficando cada vez maior, eu consigo ter uma melhor visualização do alvo. No processo, como eu estava falando para vocês, né, da passagem do satélite, se ele for ascendente ou descendente, né, a gente vai ter uma diferença de imagem, então o alvo pode desaparecer, essas coisas todas, né, só por conta, vou botar aí também na tela, uma imagem para vocês de um mesmo alvo com a passagem ascendente e com a passagem descendente, para vocês verem como isso diferencia. Além disso, tem uma outra coisa no radar que a gente vai chamar de inversão de relevo. Então, muitas vezes, quando você olha uma imagem de radar, você pensa que ela está... que é um vale e, na verdade, é uma montanha, é um morro. Ou então, é um morro e você enxerga como um vale. Então, isso vai depender do azimuth de voo e da direção de passagem também, direção de visada. Né?
Um outro fator que é interessante dentro do radar é o ângulo de incidência. O ângulo de incidência ele vai se dar pela superfície da Terra e como a onda está chegando nele. Então, dependendo de como a onda chega, ele tem um ângulo de incidência e um ângulo de retorno para o satélite, e aí eu vou coletar isso de uma forma diferenciada. Então para entender o fenômeno do que está acontecendo ali, eu também preciso entender como é que esse ângulo de incidência está funcionando no meu alvo. Então, por exemplo, numa cidade eu tenho vários prédios que formam ângulos de 90 graus. Esses ângulos de 90 graus vão me dar um efeito double bounce, que a gente vai chamar, ou também corner reflector, que é aquele que vai retornar para mim bastante energia, né? E eu vou conseguir ter um alvo mais brilhante. Então, geralmente, as cidades, ela é um pipocadinho de brilho, né? Já em floresta, se o dossel for uniforme, né? Em floresta não, em agricultura, se o dossel for uniforme, eu tenho uma reflexão, né, mais especular, e aí eu vou ter um alvo mais escuro. Se essa vegetação, se essa agricultura ela tiver geometria diferenciada, eu vou conseguir ver isso também, né? Uma vai dar uma reflexão mais clara, outra vai dar uma reflexão mais escura. E aí isso pode ser usado para aplicação na geologia, na agricultura, para ver lineamento, tá? Todos esses processos que eu falei para vocês, desde a plano da polarização, diferença de fase, tudo isso vai servir para a gente trabalhar com geologia, geomorfologia, com agricultura e assim por diante. O que mais que a gente pode falar sobre isso? Bem, existem muitas outras coisas, né? Talvez a gente tenha que sistematizar outros assuntos de radar para a gente poder ir brincando com esses dados, né? E falando da parte teórica e de repente mostrando na parte prática. Mas por hoje eu acho que esse vídeo aqui já traz bastante coisa para a gente começar o entendimento na área de radar. Então eu vou deixar alguns links aí na descrição para vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo mais teórico, falando sobre um assunto que a gente quase não vê, né, que é radar, por exemplo, né, deixa os comentários aí com a gente. Se você sabe outras coisas sobre radar, outros radares, né, deixa tudo aí na descrição, comenta com a gente, fala aqui com a gente, que a gente gosta de conversar, tá bom? Então era isso, um abraço para vocês. Não esquece de dar like, compartilhar tudinho aí com os amigos de vocês, nos grupos, de WhatsApp, de Telegram. Dá uma olhada na descrição do vídeo, que a gente está com 2 grupos, um no WhatsApp e um no Telegram, e a gente também tem um PicPay, caso vocês queiram colaborar com a gente, tá? Colaborações de qualquer valor, de R$1 até quanto vocês quiserem colaborar, tá? Então era isso, um abraço para vocês, a gente se vê. Falou aí!